Olá, meus queridos da CEBEM, aí de Lagoa Santa. É com muito prazer que eu venho aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus. Eu peço mil perdões sobre o atraso. Infelizmente, eu tive problemas técnicos aqui que eu não estava conseguindo nem avisar que eu estava com problemas técnicos. Então, vocês me perdoem, mas aí eu vou direto para o assunto para a gente não perder tempo. Saudade de estar aí presencialmente com vocês, de ver as pessoas que são daí que eu tanto amo. Mas ainda bem que a gente tem a tecnologia, né, para nos ajudar. Infelizmente, como a Paula acabou de falar comigo, às vezes a gente fica nas mãos, né, dessa tecnologia, às vezes eu tenho algumas casas espíritas falando que os obsessores estão conectados também, porque as coisas ficam dando errado, né? Mas tá bom, vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre codependência emocional e livre-arbítrio. E primeiro, a gente vai entender o que é a codependência emocional, nós vamos entender o que é o livre-arbítrio e ver a relação entre essas duas questões, tá bom? Então, a codependência emocional, o que ela é? De vez em quando eu vou olhar para o lado porque eu tô com a minha colinha aqui, tá bom? Bom dia, né? Para todo mundo que tá chegando, sejam bem-vindos aí. A codependência emocional, ela é uma dinâmica de relacionamento enfermiça. Esse termo, codependência, ele nasceu na década de 70 nos Estados Unidos. E como que foi que isso aconteceu? As pessoas que eram adictas, que a gente chama de adictas, que elas eram viciadas em álcool ou em drogas, elas iam para aqueles grupos de anônimos, sabe? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Elas iam para suas reuniões lá dos 12 passos. E o que acontecia é que as pessoas que iam acompanhando ficavam em lugares separados esperando, né? Ficavam conversando umas com as outras, enquanto os outros adictos mesmo estavam lá dentro das salas de reuniões. E aí o que acontecia? Os psicólogos, assistentes sociais da época, eles começaram a perceber que tinha uma conversa comum entre essas pessoas que ficavam por ali, que tinha uma conversa comum entre os pais, as esposas, os esposos, os filhos, os acompanhantes dos adictos. E eles começaram a perceber que aquelas pessoas ali também sofriam e muito com a dependência do outro, com a dependência do álcool, das drogas do outro. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eles perceberam que aquelas pessoas também eram dependentes. E aí surgiu o termo codependência, porque eles eram dependentes juntos, né? Esse prefixo co significa junto. Eles perceberam que eles também eram dependentes juntos. E aí começaram-se a criar programas para ajudar essas pessoas também a se libertar, porque eles perceberam que às vezes aquelas pessoas até alimentavam o vício do outro. E foi nessa perspectiva que surgiu o termo codependência emocional, dentro de uma questão psicológica. Como que essa dinâmica acontece? E nós somos muito mais codependentes do que nós imaginamos. E quando a gente descobre a questão da codependência emocional nos nossos relacionamentos, isso precisa ser tratado de alguma forma. Olha só, na codependência nós temos 3 papéis básicos, 3 personagens básicos. Nós temos o salvador, a vítima e o agressor.
Quem são esses personagens? Como eles agem? O Salvador é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo o tempo todo. Mas ela não quer ajudar todo mundo o tempo todo por um movimento genuíno do coração dela de ajudar. Por exemplo, como Jesus. Jesus era ajudador, ele era um auxiliador. Ele não era codependente. Bom dia, gente, para todo mundo que está chegando aí. Sejam bem-vindos, tá bom? Jesus não era codependente. Nós, às vezes, quando nos colocamos nesse papel do Salvador, nós estamos tentando que o outro faça o que nós queremos que ele faça. A questão da codependência tem muito aí um jogo da manipulação. Tem muito jogo do controle, de tentar ter o controle na relação. E aí o Salvador é aquele que quer controlar tudo e a todos, que quer fazer tudo para todo mundo, que quer fazer tudo por todos o tempo todo, que não aceita ajuda, que geralmente vai falar assim, não tem problema não, eu dou conta, pode colocar aqui nas minhas costas mais um pouquinho de peso que eu dou conta de carregar. Você quer ajuda? Não, obrigado, eu posso fazer sozinho. Mas por dentro ele tá assim, ninguém me ajuda mesmo, só eu que tomo conta de tudo aqui. Não é um ajudar genuíno. E para que exista esse salvador nas relações, é preciso que surja um coitadinho, né? Que não dá conta de fazer nada, que é a vítima. O salvador tem um olho biônico para achar vítimas. Vocês já ouviram alguma mulher falando assim, eu tenho o dedo podre, não é possível. Eu não consigo arrumar nenhum relacionamento que seja bacana, eu tenho um dedo podre, eu não tenho condição. Essa mulher que fala isso, muito possivelmente ela está vivendo relacionamentos de codependência a partir de um papel de salvadora. Porque o salvador, para ele se sentir útil, ele precisa arrumar a vítima. Porque imagina se todo mundo tomar conta das próprias vidas, todo mundo tiver autorresponsabilidade, todo mundo conseguir caminhar com tranquilidade aí pela existência. Qual vai ser a utilidade do Salvador? Quem que ele vai conseguir manipular? A grande questão é que a vítima ela também está nesse papel da manipulação. A vítima também é manipuladora. A vítima também é manipuladora. Por quê? Porque ela, através do vitimismo, ela vai ficar, não, eu não dou conta. Isso só acontece comigo. Ninguém me ajuda. Ela vai manipular para ter as pessoas do lado dela fazendo coisas por ela. Vocês percebem como que os papéis eles se encaixam? A vítima manipula para que alguém faça por ela. E o salvador tá doido para fazer algo por alguém. Então, eles se encontram nesse lugar. Eles se encontram nesse lugar. E aí nós temos um terceiro papel, que é o papel do agressor. O agressor não é necessariamente um terceiro personagem, é um desses dois, da vítima ou do salvador, que se deslocam para esse lugar quando? Quando eles se cansam. Porque um dia a gente cansa de estar nesse lugar, de fazer tudo pelo outro e ninguém faz nada por mim, nem eu mesmo, ou de ficar só recebendo de fora e não sendo autor da própria vida. Eu falo que a vítima não é causa da própria vida, ela é consequência, as coisas vão acontecendo, né? E às vezes as pessoas se cansam. E aí quando o agressor vira e fala assim, eu fiz tudo pra você, eu que abri mão da minha própria vida para fazer coisas para você, e você ainda fez isso comigo. Aí é o salvador se deslocando para o agressor. Quando ele se cansa, ele começa a jogar na cara tudo que ele fez. Por quê? Porque não era um fazer genuíno. Não era um auxílio genuíno. Ele simplesmente fez. Para conseguir nutrir questões suas. Para ser útil, etc.
E a vítima, quando ela se desloca para esse papel do agressor, ela fala assim, fez porque quis. Porque eu nunca te pedi para fazer nada para mim. Quer ir embora? Pode ir. Eu não te pedi para fazer nada. Eu tava quieta aqui no meu canto. Mentira. Que através da manipulação dela, ela pediu, sim, para que algo fosse feito por ela. Mas, no momento em que as pessoas se cansam, elas simplesmente se deslocam para esse lugar do agressor. A gente fala em terapia que quando você é o agressor, quando você está cansado disso, muito possivelmente é o momento mais propício para você sair dessa dinâmica de manipulação. Porque aqui, o que acontece aqui, na verdade? É que ninguém quer se olhar. Ninguém quer se olhar. O Salvador não quer olhar para as próprias questões. Eu tenho um exemplo de Salvador da Pátria na minha família muito forte, assim. Uma pessoa da minha família que ela sempre está perto de alguém da família que está com muito problema. E ela sempre está querendo, ela não quer esse ajudar tranquilo, de dar sugestões, de estar junto, de estar por perto. Ela fala, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Se você não fizer isso, 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 isso e isso, é uma pessoa que se aproxima de mim quando eu estou em momentos mais difíceis, emocionalmente não, porque o Salvador, ele não tem um traquejo emocional. Ele é de fazer coisas pelo outro. Então, essa pessoa da minha família, um fulaninho tá desempregado, ela tá junto. Aí ela pega o fulano pela mão e vai entregando currículo num monte de lugar, fazendo por ele e não dando opções. Tem que ser do jeito dela. Aí uma fulana tá separando, ela vai lá. Sabe, assim, sempre com um olho biônico para a vítima, sempre com um olho biônico para quem tá com problema, mas sempre na perspectiva de eu não quero me olhar. Eu não quero me olhar. Não é consciente, sabe? Eu arrumo coisas dos outros para cuidar, para que eu não tenha que cuidar de mim mesma. Eu arrumo a vida dos outros para consertar, para que eu não tenha que consertar a minha própria vida. A vítima, a culpa é de todo mundo. A culpa é do governo, é de Deus, é do marido, é da mãe, é da religião, é de todo mundo, menos responsabilidade dela mesma, a própria vida. Ninguém quer se olhar. E o agressor quer xingar. O agressor quer colocar a energia da raiva para fora. Porque essa coisa da manipulação, ela gera muita raiva dentro. Muita raiva. A energia da raiva é muito forte. E aí, onde entra o livre-arbítrio nisso tudo? Vamos pegar a informação da doutrina sobre o que é o livre-arbítrio. Olha só o que eu tenho aqui. Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vida, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, só tirando o celular da frente da minha cola, gente. Possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade. Isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. E aí a grande questão. Se nós vivemos relacionamentos codependentes, muito possivelmente, desde a nossa infância, especialmente quem já viveu com pessoas alcoólatras, quem já viveu na questão das drogas, de alguma deficiência, cuidando de algum deficiente, alguém que tinha que cuidar de alguém, assim, que estava doente, sabe? Durante muito tempo, muito possivelmente desenvolvem a codependência emocional. Essa dinâmica de relacionamento patológica, enfermiça, doentia. E aí o que acontece?
acontece que será que nós somos capazes de escolher em função da nossa própria vontade? Será que nós somos capazes de escolher isentos de qualquer condicionamento? Se eu estou condicionada a sempre colocar a culpa nos outros, será que eu estou fazendo uso consciente do meu livre-arbítrio? Se eu estou condicionada a manipular os outros e nem perceber que eu estou manipulando os outros através da minha necessidade de controlar a vida de todo mundo, será que eu estou fazendo uso consciente do meu livre-arbítrio? Será? Como que a gente faz o uso do livre-arbítrio na codependência? Como a gente faz o uso do livre-arbítrio na codependência? Se eu estou vivendo com base no que eu espero conseguir do outro, não entende que o dependência é diferente de independência, de liberdade de ação? Sempre no final das contas, a gente vai estar agindo de acordo com o nosso desejo no final, com a nossa escolha. Mas o que eu quero colocar aqui é que nós estamos agindo de uma forma condicionada, de uma forma não livre mesmo, porque o livre-arbítrio não é essa a ideia? Olha só, na pergunta 843 de O Livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Aí a resposta dos Espíritos é: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, a pergunta do Kardec para os espíritos é: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos nas ações? E aí os espíritos respondem: olha, se eles têm o livre-arbítrio de tudo que eles pensam, eles também têm o livre-arbítrio de tudo que eles fazem. E sem isso, eles seriam máquina. Mas a questão é: será que nós que estamos vivendo essas dinâmicas de relacionamento doentias, nós que estamos em relacionamentos alternando, porque a gente se alterna, né? Porque toda vez que o Salvador fala assim, por exemplo, eu que fiz tudo para você e você não me dá atenção, ele se alterna para o lugar da vítima. Nós que estamos vivendo esses relacionamentos de dependência emocional, vinculados a esses papéis, ora eu sou a vítima, ora eu sou o salvador, eu cuido de todo mundo e eu salvo todo mundo e quem é que me salva? Ou eu sou vítima. Viver perto de uma vítima, gente, é muito difícil porque ela é extremamente manipuladora. Ela é a pobre coitada e ela dá conta de traçar estratégias na mente que engolem as pessoas que estão em volta. Será que nós estamos exercendo esse livre-arbítrio isento de condicionamentos mesmo? Será que nós estamos tendo inclusive a liberdade no pensar, no sentir? Às vezes eu não queria estar mais nesse relacionamento. Às vezes eu queria que o relacionamento fosse de uma forma diferente, mas eu estou envolto numa teia de manipulação e de dor. Se eu não continuo, eu vou me sentir culpada. O outro consegue me fazer com que eu me sinta culpada pela pessoa que eu sou, do jeito que eu sou, e aí eu vou deixando de ser do jeito que eu sou. E o nosso livre-arbítrio vai sendo engolido no meio de tudo isso. Vocês já viveram alguma coisa assim? Tô falando doideira? Comenta aí pra mim, pra eu não sentir que eu tô falando sozinha.
Eu já vivi relacionamentos assim. São relacionamentos abusivos, né? São relacionamentos de dor. E uma vez codependente, a gente fica olhando para isso para sempre. São como pessoas que usaram drogas mesmo e se libertaram. Todos os dias contam. Bebida. Todos os dias elas olham para isso. Como quando a gente já teve depressão, todos os dias a gente olha para isso. Todos os dias a gente se segura, a gente vence, sabe a ideia do só por hoje eu venci a codependência emocional. Porque a gente tem uma tendência de fazer isso com os filhos. Mães têm uma tendência de desenvolver codependência emocional em relação aos filhos gigantesca. Quais mães, ou talvez até mesmo os pais, ei Josi, tá boa amor? A Josi está falando aqui que já viveu isso tudo. Ó. A gente tem uma tendência de desenvolver a codependência em relação aos filhos, e às vezes mãe e pai já falaram coisas do tipo para os filhos: eu não tenho valor mesmo nessa casa, eu vou pegar minhas coisas todas e vou sumir, eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim. Faz tudo para todo mundo, por quê? Porque escolheu fazer tudo para todo mundo. E não é um fazer genuíno, né? Não é um fazer... Ai, como eu gosto de fazer tudo para as pessoas. É um fazer que cansa e que te dá raiva porque você não tem contrapartida, você espera que o outro faça. Isso é dependência emocional. Aí a Márcia Josiane está falando aqui assim, que a gente não tem paz interior, e não tem mesmo, porque é uma dinâmica de manipulação, não é um relacionamento de amor. É aquela vez assim que você tá todo mundo no domingo lá na sua casa e você pega o almoço para fazer para todo mundo, mas você não tá fazendo com amor. Você tá xingando na sua cabeça, não tem ninguém me ajudando, eu sou uma escrava nessa casa aqui mesmo, eu que faço tudo, papapá. E aí, existe o uso de livre-arbítrio real nesse momento? Porque a liberdade de escolha seria você estar consciente de que você não quer, por exemplo, fazer o almoço sozinho e você chegar lá no grupo que está na sua casa e falar: pessoal, o negócio é o seguinte, eu faço isso, quem faz outra coisa, vamos lá. Geralmente, quando o salvador se cansa, ele entra no agressor, ele fala: também não vou fazer porcaria de almoço nenhuma, não. Vocês estão todo mundo aí à toa, ninguém me ajuda. Se vocês quiserem, vocês vão lá e fazem. Aí fica aquele climão na hora do almoço. E quando a gente está fazendo uso consciente do nosso livre-arbítrio, no pensar, no sentir, no agir, a gente chega e convida as pessoas para estarem com a gente numa prática amorosa. E não de manipulação, não de guerra. Na pergunta, quer ver? Vou achar aqui. A pergunta do Livro dos Espíritos, a gente leu a 843. Os espíritos têm liberdade dos seus atos. Se tem a liberdade do que pensam, também tem do que fazem, né? E aí, na 844, os espíritos perguntam assim: o homem goza do seu livre-arbítrio desde o nascimento? E aí os espíritos respondem: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então vamos lá, vamos desmembrar isso aqui. Então, nós temos o livre-arbítrio desde que a gente nasce. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Isso aqui já dá pano para manga, né? Às vezes nós estamos tão presos nessa interdependência dos nossos relacionamentos. Não é uma interdependência de eu estou numa família, nós dependemos uns dos outros aqui para a gente viver bem. É uma dependência emocional doentia.
E aí os espíritos colocam a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Às vezes a nossa vontade do que nós fazemos, ela morre na dependência emocional, porque a gente está vivendo pelo outro. Essa pessoa da minha família que eu falei com vocês, que é mega codependente salvadora, e ela alterna para a vítima com muita força também, né? Ela sempre fala, nossa, não fiz isso que eu tinha vontade de fazer. Nossa, não realizei meus sonhos. Nossa, mas ela passou a vida inteira, e não tem um julgamento aqui, porque também é a forma como ela cresceu, a forma como foi criada, viveu com um pai alcoólatra, enfim, ela abriu mão de fazer um uso do livre-arbítrio para as próprias questões, porque ela estava envolvida nessa dinâmica de relacionamento em que ela quer cuidar de todo mundo. E aparentemente isso passa a ser o desejo central da vida da pessoa. Eu lembro que uma vez ela falou assim, me deixa gastar meu salário com os outros, eu trabalhei a minha vida inteira, foi para isso. Me deixa usar o meu salário com as pessoas que eu quero. Seu tio está desempregado, eu vou fazer compra, eu vou pagar as contas dele sim. Fulano está precisando do empréstimo, eu vou emprestar sim. É isso que eu gosto de fazer. Então ela criou esse condicionamento. Lembra lá do conceito de livre-arbítrio, fazer coisas isento de condicionamento? Ela está condicionada a agir assim. Ela criou uma realidade que não é a realidade maior na vida dela, para isso. E quando alguma dessas pessoas que ela tanto ajuda não faz o que ela quer, ela vira um bicho, porque a verdade é que o Salvador quer manipular a vida dos outros, quer controlar a vida dos outros. Aí ela vira essa pessoa que fala, nossa, ajudei, fiz isso, isso e isso. Você acredita que eu dei dinheiro pro seu tio, ele foi lá e tomou cerveja? Eu acredito, porque ele tá consciente do uso do livre-arbítrio dele. E essa pessoa, quando ela fica assim, eu queria tanto ter ido pra praia, mas não sobrou dinheiro, porque eu me emprestei não sei o que pra não sei quem, eu comprei não sei o que pra não sei quem. Há a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Ela está tão presa num condicionamento de um relacionamento doentio. Tá rindo, né, Pedro? Ela tá tão presa nessa trama dos relacionamentos doentios que ela não consegue fazer uso do livre-arbítrio para o bem-estar dela. Seguindo aqui, olha, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, porque existe uma dependência física real do outro. O nosso cérebro ainda está sendo desenvolvido, áreas de decisão, de autocontrole, de memória. E a gente é uma bolinha de carne inerte lá no berço que depende do outro para tudo. É uma dependência que vem da nossa natureza. Não é uma dependência de, por exemplo, um cara de 40 anos que mora com os pais, que fica deitado no quarto o dia todo esperando alguém levar o prato de comida para ele. Isso é codependência emocional. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então, o falar, o andar, o movimentar, isso vai sendo desenvolvido e a gente vai ficando mais independente. Estando os pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Aqui tem duas questões, né? Quando os pensamentos estão em concordância com a idade da pessoa. Às vezes a pessoa tem um livro, um filme lindo, eu não sei se vocês já assistiram, eu super recomendo, ele se chama Uma Lição de Amor. E o cara lá, ele tem a idade mental de 7 anos. Então, para um adulto que tem uma idade mental de 7 anos,
ele fica tolhido um pouco no livre-arbítrio dele por questões práticas. Mas, na codependência emocional, o que rege os relacionamentos é um estado de consciência infantil. A pessoa é saudável, tem 50 anos de idade e tem a mentalidade de um adolescente. O estado de consciência infantil é quando nós estamos presos a dores da nossa infância. Quais são as dores possíveis para a nossa infância? Dor do abandono, da humilhação, da rejeição, dor da traição. Não que isso tenha acontecido de fato, mas, por exemplo, seu pai, ele trabalhava em outro estado. Então, ele ia embora todo domingo e ele só voltava na sexta-feira para ficar com vocês de novo. E você deu um significado para isso, como seu pai estivesse te abandonando. E aí você ficou com essa dor de rejeição. E aí você não olhou e não trabalhou essa dor de alguma forma, inclusive na fase adulta, você não percebeu isso, e aí você se relaciona com todo mundo o tempo todo baseada nessa dor. Esse é o estado de consciência infantil. Como se todo mundo fosse te abandonar o tempo todo, se o fulano que passasse aqui do lado conversando com outra pessoa e não olhasse para você, foi comigo, é pessoal. E aí a gente precisa manipular as pessoas o tempo todo. Para quê? Para que eu não viva essa dor novamente. O Salvador faz tudo para todo mundo para ser amado, para ser querido, para se sentir útil. Não porque ele quer fazer. A vítima, ela se prostra lá e fica sendo vítima o tempo todo para quê? Para ser amada, para ser pertencente, para se sentir importante. Para que as pessoas vão lá e cuidem dela. É um estado de consciência infantil. E aí, quando o Livro dos Espíritos vem e fala, olha, como é que tá aqui na resposta? Estando seus pensamentos em concordância com a idade, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, quando nós estamos vivendo no estado de consciência infantil, baseados em dores da nossa criança ferida, porque todos nós temos uma, embora a gente seja consciente ou não, a gente olhando para ela ou não, nós temos traumas, dramas infantis e às vezes, de ordem geral, a gente vive a nossa vida com base neles, a não ser quando exista, e eu acho que todos nós estamos, vocês que estão aqui, nós estamos desenvolvendo esse buscador espiritual que quer algo mais dos relacionamentos, da própria existência, da vida. Mas quem está vivendo no estado de consciência infantil vai aplicar o livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Não é um uso consciente, grandioso, espiritualizado do livre-arbítrio. Agora, nesse momento, eu vou abrir mão de mim, porque é importante fazer algo pelo outro nesse momento. Consciência. Você está no seu lugar, exercendo o que você quer exercer por consciência. Não. Eu uso o meu livre-arbítrio para manipular as relações e as pessoas. É a criança que usa para aquilo que lhe é necessário, para alimentar os desejos dela. É complexo esse tema, né? Mas é real. É muito real. E aí, como a gente faz para se libertar disso? Lei de Liberdade. O Livro dos Espíritos. Nesse capítulo que a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de lei de liberdade. Como exercer o meu livre-arbítrio de forma consciente, de forma verdadeira. Haverá no mundo, 825,
Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes, é o que eu falei. Eu estou numa família, eu estou numa empresa, existe uma interdependência, mas ela precisa ser saudável. Eu não vou ter uma liberdade completa, porque, por exemplo, às vezes eu tô afim, eu tenho um bebê pequeno e eu tô afim de sair passear sozinha. Mas eu tô na interdependência ali com o outro. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas condições do eremita do deserto. Desde que estejam juntos dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. E eu fico aqui pensando que nem o eremita do deserto. Ele está falando de questões práticas, né? De ordem prática, assim. O eremita do deserto, ele não precisa ficar pensando assim, nossa, eu tenho que deixar um pouquinho do arroz aqui porque o fulano vai jantar. Mas ele tá num relacionamento com a própria consciência ali. E fora espíritos que estão por perto, né? Sempre tem relacionamento. Eu tinha uma professora na faculdade que fala assim que a gente se relaciona... Ela não é espírita, né? Mas aí ela falava, a gente se relaciona, a gente tem discurso, a gente dialoga até na hora que morre. E aí ela falava assim... Eu tenho minhas dúvidas, que eu acho que até depois que morre, porque eu acho que a gente ainda tá num relacionamento com os vermes ali que estão roendo nosso corpo. E eu pensava, já era espírita, que eu ficava pensando assim, isso até depois dali, até depois do cemitério, né? A gente continua nesse processo. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Gente, olha... Ai, que pergunta mais linda, olha como Kardec é incrível. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer-se a si mesmo? A minha obrigação de saber que até aqui é o meu limite, até aqui é o meu espaço, a partir dali é o espaço do outro. A obrigação de entender que existem... Sabe quando eu falo, eu tô no meu direito? Tá, mas o outro também tá no direito dele, que todo mundo tem os seus direitos. A obrigação de respeitar os direitos dos outros me tira o direito que eu tenho de pertencer a mim mesmo. A dinâmica de relacionamento codependente. O desejo de querer fazer coisas pelos outros me tira o direito de fazer coisas por mim mesmo? Resposta dos espíritos. De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. A minha natureza é pertencer a mim mesmo. Lindo, não é? A natureza é ser quem eu sou e não quem os relacionamentos me obrigam a ser, me sufocando. E quando eu sou quem eu sou, eu dou a liberdade para que o outro seja quem ele é. Quando eu sou quem eu nasci para ser, eu dou ao outro direito, eu respeito o direito dele de ser quem ele nasceu para ser. Porque é tão interessante que a gente vai abrindo mão. Outro dia eu estava conversando com o meu marido Flávio aqui sobre essa questão, sobre como ontem a gente falava sobre isso, como é maluco, né? Eu coloco uma máscara de bonzinho, de simpático, todas essas máscaras sociais que a gente usa para que o outro nos aprove, porque a gente quer ser amado pelo outro. E aí o outro vai amar a máscara. Olha que louco! Ele não vai amar quem eu sou, ele vai amar um personagem que eu construí para ser amado.
Não é maluco isso? Eu quero ser amado, mas para isso eu faço que o outro ame uma coisa que eu não sou. Essa ideia de eu tenho um direito que me vem da natureza, das leis naturais, que são as próprias leis de Deus, de pertencer a mim mesmo. Eu sou tão quem eu sou que eu dou ao direito ao outro de ser quem ele é. E é aí que nasce o amor genuíno, a troca genuína, a dependência saudável e o uso consciente do livre-arbítrio. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, passos para a gente sair do relacionamento de codependência emocional. Eu falo que são os 10 mandamentos para a gente sair da dependência emocional e fazer um uso consciente do nosso livre-arbítrio como espíritos livres que nós nascemos para ser. O primeiro passo, a primeira dica: não adorarás falsos deuses acima de ti mesmo. Nos relacionamentos, a gente acaba colocando as pessoas acima de nós. A gente acaba deixando as pessoas fazerem coisas conosco que vão matando quem nós somos. E aí nós temos uma referência lá em Mateus, capítulo 22. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar o outro como a ti mesmo. Você vem em primeiro. Nós só damos para o outro o que nós temos em nós. Se eu não consigo me amar, você consegue... A pessoa fala assim, me dá 10 reais. Você consegue dar 10 reais para essa pessoa se você não tem 10 reais? Não. Como você vai dar amor para o outro num relacionamento se você não tem amor? 2. Não mentirás. Às vezes a gente... Você pode fazer isso para mim? Aí você não pode. Aí você fala assim, posso, claro. E aí na sua cabeça tá assim, meu Deus, que hora que eu vou conseguir tempo para fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Por que eu falei sim? Não mentirás. Fale a verdade nos relacionamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8. A verdade conduzindo ao uso consciente do livre-arbítrio, né? 3. Não temerás chutar o pau da barraca. Que é isso? Sabe quando a gente fica assim, mas eu não posso falar isso com fulano. Se eu falar isso com ele, ele vai pirar, ele vai surtar. Mas você precisa falar, sabe? Entra no não mentirás, né? Mas entra nessa proposta de não temer chutar o pau da barraca, porque às vezes você precisa falar aquilo para o outro. Uma coisa é a sua parte é, eu preciso falar isso para o outro. A parte do outro de surtar é dele. E aí a gente tem uma referência lá em Mateus capítulo 5 assim, ó. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. Não é ficar no meio do caminho, morno, no meio termo para... Ai, nossa, não vou ferir, nossa, meu Deus. Não é uma liberdade para ser sem educação, mas é posicionamento. Nos relacionamentos, para a gente sair da codependência emocional, eu preciso me posicionar. Não, até aqui você veio, daqui para cá não. Colocar limites seguros nos relacionamentos. Porque os relacionamentos de codependência são extremamente invasivos. 4. Não te tornarás obsessivo sobre o que pensam de ti. A ideia da codependência é sempre estar pensando no que o outro está pensando de mim, então eu faço coisa. Se eu falar não para ele, o que ele vai pensar de mim? Nossa, ele sabe que eu tenho dinheiro, se eu não me emprestar, o que ele vai falar de mim? Não, não mesmo. Olha que a referência linda que está em Mateus, capítulo 20. Não me é lícito fazer o que me apraz com o que é meu?
Tens mau olho porque sou bom? Lembra da parábola dos trabalhadores da última hora? 5. Não perseguirás a aprovação do próximo. Não perseguirás a aprovação do próximo. Quando Pedro inocentemente fala assim, olha, Senhor, eu estou preparado para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Tipo, né, o querendo agradar a Jesus, olha só como é meu amor por você. Jesus conhecia a intimidade dele. Eu falei, Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Antes que o galo cante, lembra-se dessa passagem? A gente não precisa ficar vivendo, perseguindo a aprovação do próximo. As pessoas que nos amam, um amor genuíno, não um amor codependente, elas nos amam do jeito que nós somos, fazendo o que nós fazemos. O amor codependente, ele quer sempre que o outro seja outra coisa. 6. Aprenderás a honrar o teu corpo, templo divino da tua alma. Honrar o teu corpo. Relacionamentos codependentes correm com muita facilidade para o nível de relacionamentos abusivos, onde há agressões. Na carta de Paulo, uma das cartas de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Nosso corpo é templo do Espírito que está em nós, mas não pertence a nós. Quando nós desencarnarmos, nós vamos devolver esse corpo. Então, a gente precisa aprender a honrar esse corpo como templo divino da nossa alma, porque ele não nos pertence e nós vamos devolvê-lo a Deus e que seja nas melhores condições que a gente devolva. Agora, o interessante também é entender que sem esse corpo, o nosso espírito não se manifesta aqui na Terra, não. Como nós precisamos honrá-lo e cuidar dele da melhor forma. 7. Confiarás na tua ansiedade e na tua depressão. Outro dia eu conversei com uma moça no WhatsApp e ela me chamou para falar assim, eu sempre tentei pensar assim, não, isso é bobeira, isso vai passar. Sempre pensei assim, que eu ia dar conta de resolver sozinha. Ela não confiou na ansiedade e na depressão dela e isso chegou num nível seríssimo. Às vezes é ter um pouco de humildade e entender, se você está vivendo relacionamentos e dentro desses relacionamentos você se torna uma pessoa extremamente ansiosa ou extremamente depressiva, geralmente a vítima tende para a depressão e o salvador tende para a ansiedade. Mas é só uma tendência, tá? Não é tipo regra. Olha para isso, escuta isso. Nós estamos aí em meio ao Setembro Amarelo, né? Ouvir isso, validar isso, é prevenção de suicídio. E aí nós temos lá na carta aos Romanos assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ansiedade e depressão estão na mente. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dica 8. Buscarás a quietude e a calmaria e evitarás a indiferença, os maus tratos e os abusos. Eu vou buscar relacionamentos de quietude e calmaria. Porque às vezes, sempre, nós não transformamos o outro. Às vezes você se cansou desse relacionamento, mas o outro não cansou. Eu estava ouvindo ontem uma história de uma moça que está morando aí em Lagoa Santa, fugida de um marido que é não sei de onde, outro interior aí, porque ela quer paz e ele quer agredi-la. E aí ela fugiu
para ficar sozinha com os filhos porque ela cansou de ser agredida. Ela tá na perspectiva de buscar a quietude e a calmaria. A outra pessoa ainda tá na perspectiva do maus tratos, do abuso. Então, às vezes, a gente precisa mesmo se distanciar para se proteger. Para o outro mandamento lá de olhar para o seu corpo, de cuidar de si mesmo, né? E aí, lá em Provérbios, no capítulo 3, a gente tem assim: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. 9. Respeitarás o direito do outro de ter a própria opinião. Geralmente, né, num relacionamento codependente, a gente não respeita o uso do livre-arbítrio do outro. A gente não respeita o direito do outro pensar diferente da gente. E seja em qualquer relacionamento, né, gente? Respeitarás o direito do outro de ter a própria opinião, porque senão eu entro na dinâmica de manipulação mais uma vez, né? Lá em Provérbios a gente tem assim: expressar a própria opinião é motivo de alegria. E a última: não julgarás o livro pela capa. Cuidado com as aparências. Cuidado com viver uma vida de máscaras e de aparências. Às vezes a gente deposita muitas expectativas nas pessoas, né? Ah, fulana é lá da casa espírita, nossa, ela é tão boazinha, tão iluminada, nossa, aí você vê a pessoa jogando um papel de bala no lixo, na rua, no chão, aí um dia qualquer, perto do supermercado, aí a pessoa morre para você. Por quê? Porque foi você que gerou expectativas, você julgou o livro pela capa. O que a fulana faz ou deixa de fazer não é um problema nosso, é dela. Mateus capítulo 23. Vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a impureza. Ah, Roberta, mas a fulana não tinha, ela é da casa espírita mesmo, ela não tinha que estar jogando papel no chão, não. O problema é dela. Um dia ela vai se conscientizar disso e vai parar de fazer isso. Não somos nós que vamos transformar o outro. Como nós podemos contribuir para a transformação do mundo? Através do uso consciente do nosso livre-arbítrio. Eu não jogo papel de bala no chão. Isso é da minha conta. A gente é tão inocente, a gente vive tanto no estado de consciência infantil mesmo, que a gente julga todo mundo pela capa. A princípio, quando nós estamos começando qualquer relacionamento, seja no trabalho, seja namoro, seja até os nossos filhos, né, aqueles bebezinhos mais fofos, a gente julga, oh, gente, nossa, que bênção, ai, ela é boazinha demais, ela dorme o dia todo. Aí essa boazinha demais, quando fica adolescente, te dá uma patada, vira um monstro. Não vira o ser que tem direito à própria opinião. Aí o trabalho que você arrumou, ai meu Deus, nossa, obrigada, era o trabalho que eu precisava, era o lugar que eu amo, ai como eu amo trabalhar aqui. Passa uma semana, você começa a ver que as pessoas lá têm defeitos igual você mesmo. Aí vira o pior lugar do mundo, você chega em casa só reclamando do trabalho, e nem é o trabalho que você queria mais, e o salário já nem é tão bom mais. Como seria a gente entrar nos relacionamentos sem expectativas? Sem tentar manipular. E com um pensamento não da criança, mas do adulto buscador da própria autoconsciência, da autonomia, da autorresponsabilidade. Eu estou me relacionando com essas pessoas e elas são como eu sou, luz e sombra, sem expectativas de, nós não, gente, não é tão óbvio, nós não somos seres iluminados, ninguém que está na Terra é,
O único ser que passou por aqui assim foi Jesus. Pronto, acabou. Nós não somos iluminados e nós queremos conviver com pessoas iluminadas. Olha que contrassenso. E nós, por quê? Porque nós geramos expectativas para os outros para que eles sejam do jeito que a gente quer. Manipulação. Não respeito do livre-arbítrio. E aí lá em João, no capítulo 10, João 10:10, fácil de gravar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que a gente tivesse vida, não sobrevida, não empurrando com a barriga. Vida em abundância. Como é isso? Nós fazendo uso consciente do nosso livre-arbítrio. Nós vivendo relacionamentos saudáveis, com limites seguros. Nós vivendo relacionamentos que nos permitam dizer sim e dizer não e continuar tudo bem. Nós, como os Espíritos disseram lá no Livro dos Espíritos, nós pertencendo a nós mesmos. Integridade, inteireza. Eu agradeço a vocês pela oportunidade da gente estar aqui reunido. Eu espero que essa conversa tenha feito sentido aí para vocês, que seja útil de alguma forma. Eu vou fazer uma prece aqui para a gente encerrar, porque o começo foi tão tumultuado. Eu já peço desculpas mais uma vez pela questão aí do nosso início. Mas a gente vai fazer uma prece agora, agradecendo a Deus e a espiritualidade, ao Bezerra de Menezes, por sempre estarem conosco no nosso caminhar, nos fortalecendo para que nós sejamos, de fato, pertencentes a nós mesmos em favor de todo o coletivo, em favor de nós mesmos, em favor desse mundo de regeneração que está batendo a nossa porta e que só se tornará mundo de regeneração a partir da regeneração de cada um de nós. Que assim seja. Que bom, Márcia. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem seguros. Um abraço para vocês, gratidão pela oportunidade de servir e a gente se vê em breve numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.